Senhor Jesus. Amém. Aleluia, amém. Aleluia. Muito contente de estar aqui de volta à Itália. Sono molto felice di essere di nuovo in Italia. A última vez que eu tive aqui, fiquei só em Mantova e Modena. L'ultima volta che sono stato qui, sono rimasto solo a Mantova e a Modena. Não foi possível encontrar todos os irmãos. Non è stato possibile incontrare tutti i fratelli. E uma conferência foi há 2 anos atrás. Una conferenza è stata 2 anni fa. Mas graças ao Senhor, o Senhor permitiu esse ano estar aqui de volta com vocês. Ma grazie al Signore, il Signore ci ha permesso di essere di nuovo con voi. Um pouco triste que eu não pude trazer minha família. Un po' triste perché non ho potuto portare la mia famiglia. Mas já desde agora elas mandam um abraço para vocês. Ma loro vi salutano. Realmente a palavra de Deus ela tem sido rica e preciosa para nós. La parola di Dio è ricca e preziosa per noi. O Evangelho de João tem nos dado muita revelação do alto. Il Vangelo di Giovanni ci sta dando tanta rivelazione dall'alto. Se eu não me engano, desde que eu estou na vida da igreja, conheço o Senhor, acho que é a 4ª vez que a gente está estudando o Evangelho de João. Da quando sono nella vita della Chiesa, mi sa che è già la 4ª volta che stiamo studiando il Vangelo di Giovanni. Alguns dias atrás, quando eu era jovem, eu tinha até o estudo Vida de João, série bolso. Qualche tempo fa, quando ero più giovane, muito tempo não. tanto tempo no, avevo lo studio vita, quello tascabile. Mas eu posso testificar que o Evangelho de João ele está muito mais rico e profundo do que eu imaginava. Ma posso garantire che il Vangelo di Giovanni è più profondo oggi che allora. Eu era um dos que fazia campanha para aqueles que queriam começar a ler a Bíblia, para ler o Evangelho de João. Io ero tra quelli che facevano il tifo per chi doveva conoscere la Bibbia e iniziare dal Vangelo di Giovanni. E era ousado em falar assim porque é o evangelho mais fácil de se entender. Ma dicevo così perché per me era il Vangelo più facile da capire. Mas nesse último ano o Senhor me mostrou que o Evangelho de João é muito profundo. Ma in questi ultimi anni il Signore mi sta facendo vedere che il Vangelo è molto profondo. E que requer de nós uma disposição para entrar com vontade nesse Evangelho. E richiede da noi una disposizione di entrare profondamente in questo Vangelo. Não é só um livro de histórias. Non è solo un libro di storie. Do poder de Jesus em curar as pessoas. Della potenza di Gesù in guarire le persone. Ressuscitar mortos, risuscitare i morti, expulsar demônios, espellere i demoni. É muito mais do que isso. È molto di più. Mostra o coração de Deus para com o homem. Ci fa vedere il cuore di Dio verso l'uomo. Por isso que os primeiros capítulos do Evangelho de João, perciò i primi capitoli del Vangelo di Giovanni, ele mostra Deus sendo trazido ao homem. Lui ci fa vedere Dio portato all'uomo. Por isso do capítulo 1 até o capítulo 13, perciò dal capitolo 1 al capitolo 13 são muitos sinais, sono tanti segni, muitos milagres. tanti miracoli. Por que isso? Ma perché questo? É Deus salvando o homem. È Dio che salva l'uomo. É Deus mudando a condição humana. È Dio che cambia la condizione umana. E qual é a condição humana? E qual è la condizione umana? Por causa do pecado, a causa del peccato, nós perdemos a nossa forma original. Abbiamo perso la nostra forma originale. Qual era a nossa forma original? E qual era la nostra forma originale? Gênesis capítulo 1, 26 nos mostra. Gênesis 1:26 ci fa vedere. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Siamo stati creati all'immagine e somiglianza di Dio. Mas quando entrou o pecado no homem, ma quando è entrato il peccato nell'uomo, o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. L'uomo ha perso l'immagine e la somiglianza di Dio. Ele se tornou como Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ed è diventato come Genesi 1:1. Sem forma e vazio. Senza forma e vuoto. O homem não foi criado para ser sem forma e vazio. L'uomo non è stato creato per essere vuoto Mas e ele senza foi criado forme. para ser imagem e semelhança de Deus. Ma è stato creato per essere l'immagine e somiglianza di Dio. Eu gosto da versão em espanhol desse versículo. Mi piace la versione in spagnolo di questo versetto. Que ali fala que o homem ficou desordenado. Perché lì dice che l'uomo è diventato disordinato. Na verdade fala que a terra ficou desordenada. Dice che la terra è diventata disordinata. Mas ali já era um espelho do que ia acontecer com o homem por causa do pecado. Ma lì era già uno specchio di quello che doveva capitare all'uomo. A humanidade ficou desordenada. L'umanità è rimasta disorientata. Ficou vazia. Vuota.
Por isso a necessidade de uma mudança de vida. E per questo la necessità di un cambiamento di vita. E aí quando Jesus vem à Terra E quando Gesù venne alla e terra vive aqui como homem entre nós, e visse come un uomo tra di noi, esse Deus encarnado, questo Dio che si è incarnato, ele vem com a primeira missão de salvar o homem. lui, la sua prima missione era salvare l'uomo. Por isso ele vai até esse homem débil, E per questo lui va verso quest'uomo debole, esse homem que está desordenado, quest'uomo che è disordinato, que está sem forma, che è senza forma, está vazio. che è vuoto. E ele é o único que pode restaurar a vida do homem. E lui è l'unico che può restaurare la vita dell'uomo. Paulo fala para nós em Romanos que a humanidade pecou. Paolo ci dice che l'umanità ha peccato. Todos pecaram. Tutti hanno peccato. E todos são carentes. E tutti hanno bisogno. Carente do quê? Ma hanno bisogno di cosa? Da glória de Deus. Della gloria di Da Dio. graça de Deus. Della grazia di Da Dio. misericórdia de Deus. Della misericordia di E Dio. o que é a misericórdia de E Deus? cos'è la misericordia di É Dio? Deus enviar o seu próprio filho para nos salvar. È Dio che invia il suo figlio stesso per salvarci. Porque misericórdia é você receber algo que você não era merecedor. Misericordia è ricevere qualcosa che tu non era degno di É a ricevere. graça que nos alcança. È la grazia che ci ha raggiunto. Deus teve graça de nós. Dio ha avuto grazia verso di noi. Qual era o salário do pecado? Qual era la paga del peccato? Deus foi bem claro para Adão e Eva. Dio è stato chiaro ad Adamo ed Eva. É morte. È la Se morte. comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Se mangiate del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morirai. Então, o homem que antes era vivo Quindi l'uomo che prima era vivo recebeu esse sopro de vida ali em Gênesis, ha ricevuto questo soffio vitale in Genesi, morreu por causa do pecado. ma è morto per via del peccato. Não uma morte física. Non era la morte fisica. Não foi instantâneo, comeu e morreu. Non era istantaneo, ha mangiato e è morto. Mas ele se afastou da vida. Ma lui si è allontanato dalla vita. O pecado afastou o homem de Deus. Il peccato ha allontanato l'uomo da E Dio. qual é a essência da vida? E qual è l'essenza della vita? É Deus. È Dio. Deus criou todas as coisas. Dio ha creato tutte Deus le cose. criou a vida. Dio ha creato la vita. Deus soprou fôlego de vida no homem. Dio ha soffiato l'alito vitale E nell'uomo. por causa do pecado, o homem se afastou dessa vida. E per via del peccato l'uomo si è deviato di questa via. Por isso Jesus vem à terra Perciò Gesù viene alla terra com a autoridade do céu, con l'autorità dei cieli, autoridade dada pelo Pai, con l'autorità data dal Padre para fazer esses milagres. per fare questi miracoli. Qual é esse milagre? Quali sono questi miracoli? Restaurar o homem, È ristorare l'uomo, trazer o homem novamente à comunhão com Deus, è portare l'uomo alla comunione con Dio, acabar com esse problema do pecado. è finire con il problema del peccato. E aí nós vemos várias experiências aqui nesses capítulos de João. E vediamo in Giovanni tante esperienze così. Ele encontrou um cego, Lui ha trovato un cieco, ele encontrou um leproso, ha incontrato un lebbroso, ele encontrou uma adúltera, ha trovato un'adultera, ele encontrou samaritanos, samaritani, mestres da lei, i maestri della legge, ele encontrou até morto, ha trovato anche un morto, e por onde ele passava, ma e dove passava? e essas pessoas que ele encontrava E queste persone che lui incontrava, e que tocavam nele, ma toccavano in e lui, em especial cria no que ele falava, e specialmente credevano in quello che parlava, cria em quem era ele, credeva in chi lui era, foram salvas. sono state O salvate. cego de nascença voltou a ver. Il cieco è ritornato a vedere, O leproso foi limpo. il lebbroso è stato pulito, O morto foi ressuscitado. il morto è risuscitato. E muitas vezes ele era questionado: como é que você faz isso? E tante volte le persone gli domandavano: ma Com come que fai autoridade questo? você faz Con isso? quale autorità fai questo? Até mesmo o mestre da lei falou, né? Você realmente é mestre vindo da parte de Deus. Anche un maestro della legge ha riconosciuto: tu sei un maestro venuto dalla parte di Dio. Porque ninguém pode fazer o que você faz Porque se não vem de Deus. Perché nessuno può fare quello che fai se non è da Dio. Mas o que Jesus falou para ele? Ma cosa Gesù gli ha detto? Você é um mestre da lei. Tu sei un maestro della Você é um legge. conhecedor da palavra. Tu sei un conoscitore della parola. Mas te falta uma coisa. Ma ti manca una cosa. Você precisa nascer de novo. Tu devi nascere di Você nuovo. precisa nascer da água e do Espírito. Tu devi nascere dall'acqua e dello spirito. Porque o que é nascido da carne é carne. Perché
Quello che è nato dalla carne è carne. O que é nascido no pecado, ainda é pecado. Quello che nasce dal peccato è ancora peccato. Mas aquele que é nascido do Espírito Ma quello che è nato dallo Spirito é Espírito e vida. è spirito e vita. Por quê? Porque tem a essência de Deus. Perché? Perché ha l'essenza di Dio. Por isso era importante nascer de novo. Perciò era importante nascere di nuovo. E cada pessoa que Jesus contatava E ogni persona che Gesù e contattava que tinha um coração de crer e che aveva un cuore di credere e de receber a palavra e dele, di ricevere la sua parola, nascia de novo. nasceva di nuovo. Não é verdade? Vero? O cego de nascença, Il cieco fin dalla nascita começaram a questionar ele. hanno cominciato a chiedergli delle cose. Quem fez isso com você? Chi ti ha fatto questo? Quem trouxe a sua vista? Chi ti ha portato la vista? Por que la fez no vista? sábado? Perché ha fatto No così sábado in non un si pode sabato? fazer nada. Nel sabato non si A può fare lei nos niente. manda não fazer nada La no legge sábado. ci dice che non possiamo fare E ele foi nulla nel bombardeado sabato. com muitos questionamentos. E lui è stato bombardato con tante domande. E o que ele respondeu? E cosa ha risposto? Eu não sei. Io non lo so. Eu só sei que eu era cego Io so solo che ero cieco e agora eu vejo. e adesso vedo. Suficiente. Basta. O que aconteceu com ele? E cosa gli è successo? A vida dele mudou. La sua vita è stata cambiata. Ele era cego de nascença. Lui era cieco fin dalla nascita. Até os discípulos de Jesus perguntaram, né? Quem pecou? Ma anche i discepoli di Gesù Foi gli hanno ele, chiesto foi seus chi ha pais. peccato, lui e i suoi genitori? Porque ele está cego assim porque alguém pecou. Perché se lui è cieco, qualcuno ha peccato. Mas Jesus passou ali, Ma Gesù è passato lì, cuspiu no chão, ha sputato per terra, fez o lodo com a saliva e a lama, ha fatto un po' di fango, colocou no olho desse ha cego messo nei suoi e falou para occhi ele, vai ao poço de Siloé. e gli ha detto va al posto di Siloè. Sabe o que significa Siloé? Sai cosa significa Siloè? Enviado. Inviato. E o que esse cego fez? E cosa ha fatto questo cieco? Ele foi, Lui è andato, lavou o rosto ali ha lavato il viso e lì. o que aconteceu? E cosa è successo? Vista. Recobrou a vista. Ha recuperato a vedere, Ele começou a ver. ha iniziato a vedere. Olha que interessante. Guarda che interessante. Eu vendo essa passagem, eu sinceramente, eu ia brigar com Jesus. Io, guardando questo brano, io sinceramente avrei litigato con Gesù. Sou cego de nascença. Sono cieco fin dalla nascita. Aparece alguém perto de mim, Viene qualcuno vicino a me, faz meleca com uma lama, fa E una uma schifezza saliva. con la saliva e il fango, coloca no meu olho, mette nei miei occhi. eu já ia falar, o que é Io isso? avrei detto, cosa fai? Você tá louca? Non ti Sei conheço? matto? Non ti conosco. Por que você está colocando essa meleca no meu olho? Perché stai mettendo questa schifezza nei miei E occhi? já ia pedir socorro, ajuda para alguém. E avrei chiesto aiuto a qualcuno. Mas ele não fez isso. Ma lui non ha fatto questo. Sabe por que ele não fez E isso? sai perché non ha fatto questo? Porque ele creu. Perché lui ha creduto. Ele creu naquele que estava ali diante dele. Lui ha creduto in colui che era lì davanti a lui. E ele foi obediente à ordem do Senhor. E lui è stato ubbidiente all'ordine del Signore. Quão importante é ser obediente à palavra de Deus. È così importante essere ubbidienti alla voce del Signore. Porque se nós somos obedientes à palavra de Deus, Perché se siamo ubbidienti alla parola di Dio, os milagres vão i acontecer. miracoli accadono. Os sinais acompanham a palavra de I Deus. segni seguono la parola di E Dio. nós precisamos ser aqueles que escutam e creem na palavra. E noi dobbiamo essere coloro che ascoltano e credono nella parola. Não primeiro ver os sinais para depois crer, Non prima vedere i segni e dopo credere, mas primeiro ouvir ma e prima crer. ascoltare e credere. Tem um texto aqui no Evangelho de João, C'è un brano nel Vangelo di Giovanni, no final do Evangelho, alla fine del Vangelo, no capítulo 20, nel capitolo 20. uma passagem muito conhecida, né? È un brano Entre molto nós, conosciuto tra di noi, que é o famoso Tomé. che è Tommaso. Tomé, a gente até brinca, Tomé é o ver para crer. Tommaso, noi scherziamo dicendo che Tommaso prima deve vedere per O que credere. aconteceu? Jesus morreu, E cosa è successo? Gesù è morto, ressuscitou, è risuscitato e em uma reunião na casa dos discípulos ele apareceu. e in una riunione nella casa dei discepoli lui è apparso. Soprou novamente o fôlego de vida neles. Ha soffiato ancora l'alito vitale su Ali di já loro era o Espírito, e lì era già o Espírito completo, lo spirito com completo, todas as características de Deus. con tutte le caratteristiche di Dio. Porque antes, como se nós lermos João 7, fala, né, que ele fala sobre o Espírito que ainda não receberam, mas que haviam de receber. Perché in Giovanni 7 si parlava dello spirito che non avevano ancora ricevuto,
ma dovevano ricevere. Faltavam algumas coisas ainda para o Espírito, que era a humanidade, a santidade, Mancavano a ancora- ressurreição. Ecco, mancavano ancora degli elementi per lo spirito, che era la vita umana, la morte, la risurrezione. E quem não estava nessa reunião? E chi non era in questa riunione? Tomé. Tommaso. Importante, irmãos, não percam as reuniões. È importante, vedi fratello, non perdete le riunioni, Porque Jesus sempre vem com uma palavra. perché Gesù sempre viene con una Uma palavra de vida. una parola di vita. E aí os discípulos todos alegres porque receberam a Jesus ali. E i discepoli erano tutti contenti perché hanno ricevuto Gesù lì. Chegaram para Tomé. Tomé, Jesus esteve conosco. E dopo sono arrivati da Tommaso e ha detto: Tommaso, Gesù era con E noi. fez isso e falou aquilo. Nós nos alegramos muito. E ha detto questo, ha fatto quello e noi ci siamo rallegrati E tantissimo. qual foi o coração de Tomé? E cosa c'era nel cuore di Tommaso? Eu só creio se eu ver. Io credo solo se vedo. E se eu colocar o dedo nas feridas E se ainda. metto ancora le dita sulle ferite. Sabe o que é isso, irmãos? Sai cos'è questo, Isso é o fratelli? que Hebreus nos fala. È quello che ci dice in Ebrei, Não haja em nós um perverso coração de incredulidade. che non ci sia in noi un cuore perverso di incredulità. Você já pensou que não crer na palavra do Senhor é ter um perverso coração? Hai mai pensato che non credere alla parola è avere un cuore perverso? Por isso, Tomé, ele falou, eu preciso ver e ainda preciso tocar. È per quello che Tommaso ha detto: io devo vedere e devo anche toccare. Isso é não crer. Questo è non credere. Isso é não conhecer quem é o Senhor. Questo è non conoscere chi è il Signore. Mas o nosso Senhor, ele é amoroso. Ma il nostro Signore è molto amorevole. Ele é cheio de È misericórdia. pieno di misericordia. Ele deu mais uma chance para Tomé. Lui ha dato ancora un'altra occasione a Tommaso. Esses dias aqui na Itália, é o Senhor nos dando mais uma chance. Questi giorni qui in Italia è il Signore che ci sta dando ancora un'altra occasione. Uma chance de nós ouvirmos a palavra Un'occasione di ancora sentire la parola e nós sermos mudados. e ricevere questo cambiamento. Sairmos daqui diferentes. È uscire da qua diversi, Um pouco mais de Cristo. con un po' più di Cristo. Ou muito mais de O Cristo. ancora molto più di Cristo. O hino que nós cantamos falava isso, né? L'inno che abbiamo cantato prima diceva questo. A divindade está sendo estampada em nós. Che la divinità viene impressa in noi, Então stampata esses in dias noi. é para que Cristo seja cada vez mais impresso em nós. E questi giorni sono perché Cristo venga stampato ancora di più in noi. Aí o versículo 26 de João 20 fala assim: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se em meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Giovanni 20, 26 dice: 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: Pace a voi. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-nas ao meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. 27. Poi disse a Tommaso: Porgi qua il dito e guarda le mie mani. Porgi la mano e mettila nel mio costato. E non essere incredulo, ma credente. Não seja incrédulo. Non essere Mas incredulo, crente. ma credente. Como nós nos identificamos? Como crentes. Come noi ci Não é identifichiamo? Come credenti, vero? Somos crentes. Siamo O que credenti? significa a palavra crente? Cosa significa la parola credente? Qual é o sentido da palavra crente? Qual è il senso della parola credente? Aqueles que creem. Coloro che credono. Você sabia que até um ateu crê? Lo sapevi che anche gli atei credono? Ele crê que não crê em Deus. Lui crede che non crede in Dio. Então aqui Jesus está falando, ó, não seja incrédulo. E qui Gesù dice non essere incredulo. Porque Tomé tinha um perverso coração de incredulidade. Perché Tommaso aveva questo perverso cuore di incredulità. Aí no 28 vem Tomás, né? Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E nel versetto 28 dice: Tommaso gli rispose: Signore mio e Dio mio. Bateu o arrependimento em Tomé. E lì è venuto il pentimento a Tommaso. Falou, poxa, ele realmente, os discípulos estavam certos, ele veio na primeira vez.
avrà pensato, i discepoli avevano ragione, lui è venuto veramente la prima volta. Versículo 29. Disse-lhes Jesus: porque me vistes, crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Versetto 29, Gesù gli disse, perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Tomás ficou feliz em ver e tocar no Senhor. Tommaso è rimasto contento in vedere e toccare il Signore. Mas essa palavra bem-aventurado é muito mais que feliz. Ma questa parola beato è molto più di felice. Transpassa a felicidade. Va oltre alla felicità. Agora eu pergunto para vocês, irmãos e irmãs. Adesso io vi chiedo, fratelli e sorelle, Quem são estes que não viram, mas creram? chi sono questi che non hanno visto e hanno creduto? Quem aqui andou com Jesus quando ele era homem? Chi qui è andato con Gesù quando lui era umano? Quem conviveu com Jesus na sua humanidade? Chi ha convissuto con Gesù nella sua umanità? Nenhum de nós. Nessuno di noi. Quem estava aos pés da cruz quando Jesus morreu? Chi era ai piedi della croce quando è morto Gesù? Eu não estava lá. Io non ero lì. E eu creio que vocês também não, senão são Credo. mais de 2000 anos que vocês têm de idade, né? Non credo che non ci stavate neanche uno di voi. Mas nós cremos. Ma noi abbiamo creduto. Por isso nós somos felizes. Perciò noi siamo felici. Muito mais que Ma felizes. molto più di felici. Porque nós não estávamos ali. Perché noi non eravamo lì. Nós não andamos com Jesus 3 anos e meio. Non siamo andati con Gesù per 3 anni e mezzo. Mas nós cremos que ele estava na terra. Ma noi abbiamo creduto che lui era sulla terra. Nós cremos quem ele era. Noi abbiamo creduto in chi era lui. E por causa disso, nós hoje estamos aqui reunidos, E per questo motivo siamo qui riuniti dando oggi, testemunho da unidade do corpo de Cristo. rendendo questa testimonianza del corpo di Cristo. Porque nós recebemos esse Senhor Perché abbiamo ricevuto questo Signore e nós cremos nele. e abbiamo creduto in Lui. E olha aqui, João, capítulo 6, Giovanni 6, a partir do versículo 66. a Aqui partire dal Jesus versetto começou, 66. Jesus começou a falar que a sua carne era para ser comida e o seu sangue para ser bebido. Da qui in poi Gesù dice che la sua carne era per essere mangiata e il suo sangue per essere bevuto. Na verdade, ele não estava falando da sua forma física, In verità lui non parlava della sua forma fisica, mas do pão da vida e da água da vida. ma del pane della vita e dell'acqua della Mas vita. começou uma discussão ali com todos que estavam ouvindo. Ma c'è stata una discussione con quelli che ascoltavano queste Como pode parole. isso? Agora vamos ter que comer a carne dele? Ma cosa sta dicendo? Che adesso dobbiamo mangiare la sua carne? E até falaram, né, duro esse discurso. E dicevano anche, è pesante questo discorso. E versículo 60 fala assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? Il versetto 60 del capitolo 6 dice: Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero: Questo parlare è duro, chi può ascoltarlo? Ao 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E guardate cosa dice il 66. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. E não foi porque Jesus não explicou o que ele estava falando, ele explicou. E non è perché Gesù non aveva spiegato cosa stava facendo. Non era una Lui questão ha spiegato, fisica. non era una questione fisica, Mas era algo espiritual. ma era qualcosa spirituale. Mas muitos dos seus discípulos o abandonaram. Ma molti dei suoi discepoli li hanno abbandonati. Ou seja, se afastaram de Jesus. Cioè, si sono allontanati di Gesù. Lembra que eu falei no início que o pecado fez? Vi ricordate cosa ho detto all'inizio, cosa ha fatto il O peccato? pecado afastou o homem de Deus. Il peccato ha allontanato l'uomo da Dio. Quando nós estamos muito nas coisas terrenais, analisando muito de maneira terrenal, Quando analizziamo troppo le cose terrene, nós nos afastamos de Deus. noi ci allontaniamo da Dio. Os olhos dos discípulos aqui estavam no terrenal. Gli occhi dei discepoli qui guardavano le cose terrene. Como vou comer a carne e beber o sangue? Isso é canibalismo. Come mangerò la carne e berrò il sangue? Questo è cannibalismo? Isso é fora dos conceitos e dos padrões humanos. Questo è fuori dai concetti degli standard umani. Como isso é possível? Ma com'è possibile?
Quantas vezes o Senhor nos fala uma palavra e nós começamos a questionar? Quante volte il Signore ci dice una parola e iniziamo a avere ragionamenti? Imersão, Immersione, grito de guerra. griti di guerra. Vamos fazer isso nas nossas reuniões agora. Facciamo questo nelle riunioni adesso? Usar os adolescentes. Utilizzare gli adolescenti? São crianças. Sono bambini. Nós precisamos de pessoas cultas, Abbiamo bisogno di persone colte, eloquentes, conhecedoras da palavra, che conoscono bene la parola, que nos dê um bom estudo bíblico. che ci diano un ottimo studio biblico. Aleluia, que Jesus não andava conforme a cultura e as coisas dessa terra. Grazie al Signore, Gesù non camminava secondo le culture e cose di questa Ele terra. andava e vivia nas coisas celestiais. Lui camminava e viveva com le cose spirituali, Por isso, celesti. se nós lermos o Evangelho de João, a atuação de Jesus nunca foi comum. E se guardiamo il Vangelo di Giovanni, le cose che faceva Gesù non erano comuni E nem previsível. e neanche prevedibili. Não é verdade? Vero? Ele chegou diante de um paralítico, 38 anos paralítico. O que ele perguntou para o paralítico? Quando è arrivato vicino a un disabile, cosa ha chiesto a questo disabile? Queres ser curado? Vuoi essere guarito? Ele está 38 anos do lado de um poço, esperando cair dentro da água quando o anjo vem para ser curado. Por que Jesus vai perguntar para ele, queres ser curado? É claro que ele quer. Questo disabile era lì da 38 anni, seduto vicino a quel pozzo, aspettando che arrivasse l'angelo per essere guarito, e Gesù gli fa questa domanda: ma è ovvio che lui voleva essere guarito? Mas Jesus não é convencional. Ma Gesù non è convenzionale. Ele não atua de maneira terrenal. Lui non fa le cose in modo con la testa Ele não terrena. faz o que nós queremos que ele faça. Lui non fa quello che vogliamo che lui faccia. Ele faz a vontade daquele que o enviou. Lui fa la volontà di colui che lo ha inviato. E aquele que enviou é o próprio Deus. E colui che lo ha inviato è il Dio stesso. Mas nós, com a nossa mente natural, Ma noi con la nostra mente naturale, nós queremos entender isso. noi vogliamo capire questo. E aí, quando a palavra é um pouco diferente, a gente fala, não, como é que pode? E quando a parola è un po' diversa, non capiamo, ma come? Come? Non si può. Pode ver, irmãos, a maioria das discussões que tem aqui contra Jesus é racionamento humano. Potete vedere che tutti i discorsi che ci sono lì sono ragionamenti umani, con É la a mente linha umana. lógica. È una linea logica. Eu gosto muito da linha lógica. A me piace molto la linea logica, Porque a linha lógica é segura para nós. perché la linea logica è sicura per noi. Mas Jesus não anda pela lógica. Ma Gesù non cammina per la logica. Por isso Paulo fala em Coríntios, né? Ele escolheu as coisas loucas dessa terra. Perciò Paolo dice in Corinzi che Dio ha scelto le cose pazze del mondo E as coisas fracas desse mundo para envergonhar as que são. e le cose deboli di questo mondo per vergognare quelle che non sono. É só olhar os 12 discípulos de Jesus. Basta guardare i 12 discepoli di Gesù, Seleção de Jesus. la selezione di Gesù. Um incrédulo, Uno incredulo, um pescador brabo, un pescatore cattivo, 2 irmãos egoístas. 2 fratelli egoisti, Olha a equipe. Um cobrador de impostos uno che raccoglieva le imposte e um ladrão. e un ladro. Essa era a equipe de Jesus. Questo è il team di Gesù. Por que não escolheu Nicodemos? Ma perché lui non ha scelto Nicodemo? José de Arimateia, Giuseppe di Arimatea, que eram um era da lei, o outro era da sociedade, uno era della legge, l'altro era della società, porque eles eram muito racionais. perché loro erano molto ragionevoli. Não ia entender, como não entendeu, né? Nicodemos ficou lá, como é que eu vou voltar de novo para minha mãe, já sendo velho? Loro non Loucura potevano, isso! loro non potevano capire, tipo Nicodemo che diceva, ma come devo tornare al grembo materno? Loro non potevano capire queste cose. Aí a primeira reação dessas pessoas é abandonar, E la prima reazione di queste persone è allontanarsi, porque não conhece a Jesus. perché non conoscono Gesù. É como Tomé, eu preciso ver para È crer. come Tommaso, no, devo vedere Mas per quando não credere. vê, não crê. Ma quando non vedono, non credono. Então é uma fé muito superficial. È una fede molto Nós superficiale. vamos ter uma fé profunda. Dobbiamo avere una fede profonda. Versículo 67, fala assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, olha que resposta maravilhosa. Senhor, para quem iremos?
tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Versetto 67. Perciò Gesù disse ai 12: Non volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Se você ler o texto do capítulo, enquanto estavam ali os doutores da lei atacando a Jesus ou questionando, estava tudo bem. Se leggi tutto il contesto, c'erano i dottori della legge, i maestri che attaccavano Gesù. Mas quando entrou nos discípulos, aí Jesus perguntou: e vocês? Ma quando ha toccato ai discepoli, Gesù gli ha chiesto: e voi? Por que os discípulos ele perguntou? E perché lui ha fatto la domanda ai discepoli? Porque os discípulos são próximos. Perché i discepoli sono vicini. Jesus está preocupado com aqueles que estão próximos. Gesù si preoccupa con quelli che stanno vicino. A multidão, ele sabe que está preocupada com os sinais. Lui sa che le moltitudini, le folle sono preoccupate con i segni. Mas acabou os sinais, a multidão vai embora. Ma finiti i segni, la moltitudine se ne va. Mas e os que estão próximos, o que estão vendo? Ma quelli che sono vicini, cosa vedono? O que estão buscando? Cosa stanno cercando? É isso que Jesus se preocupa. È con questo che si preoccupa Gesù. É isso que Jesus está preocupado conosco. È per quello che Gesù si preoccupa di noi. Primeiro, se estamos seguindo de perto. Uno, se seguiamo da vicino. Segundo, o que nós estamos buscando nele. Due, cosa stiamo cercando in lui? Olha a resposta de Pedro. E guardate la risposta di 68. Pietro. Respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos, tu tens as palavras. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. E vedete la risposta di Pietro, 68 e 69. Signore, da chi andremo noi? Tu hai le parole di vita eterna. E noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Pedro, para poder responder isso, que só o Senhor tem as palavras da vida eterna, ele precisava crer e conhecer. Per dire queste parole, Pietro doveva credere e conhecer. E conoscere, credere e conoscere. Por isso ele falou: nós cremos e conhecemos que tu és o Santo de Deus. Perciò lui ha risposto che noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che sei tu il Santo di Dio. Pedro tinha convicção e os discípulos tinham convicção quem era Jesus. Pietro e i discepoli erano convinti di chi era Gesù. Sabe o que é isso? E sai cos'è questo? Isso é uma fé forte. Questa è una fede forte. É uma fé profunda. È una fede profonda. Não é uma fé de ver sinais. Non è una fede di vedere solo miracoli. Não é uma fé de ver milagres. Non è una fede di vedere solo i segni. Mas é uma fé de saber quem é Jesus. Ma è una fede di sapere, di conoscere Gesù. É uma fé de saber quem é o Filho de Deus. Di sapere chi è il Figlio di Dio. Quem é o nosso Senhor e Salvador. Chi è il nostro Signore e Salvatore. Porque essa fé é que nos mantém nele até hoje. Perché è questa fede che ci mantiene in Lui fino ad oggi. Nada pode nos abalar. Nulla ci può abalare. Quando a nossa fé ela é profunda em Deus. Quando la fede è profonda in Dio. Mas como crer naquilo que nós não vemos? Ma come credere nelle cose che non vediamo? Como esperar naquilo que nós não tocamos? Come sperare nelle cose che non tocchiamo? Porque a nossa mente ela é cartesiana. Perché la nostra mente è cartesiana. Ela é limitada. È limitata. Aí entra o portal da fé. E lì c'è il portale della fede. A fé nos leva para desfrutar de algo sobrenatural. La fede ci porta a godere di cose A soprannaturali. fé nos leva para a esfera de Deus. La fede ci porta alla sfera di Dio. Quem é Deus? E chi è Dio? João capítulo 1, Giovanni capitolo 1, versículo 1. versetto 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Novamente, no princípio Nel era o principio Verbo, era la parola. e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Giovanni 1:1. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. A palavra é o próprio Deus. La parola è il Dio stesso. Aqui mostra, Deus é a palavra, Qui ci fa vedere che Dio è la e a parola palavra é Deus. e la parola è Dio. Então,
O que é essa palavra? E allora cos'è questa parola? É o que sai da boca de Deus. È quello che esce dalla bocca di Dio. Era o que estava desde o princípio. È quello che era fin dal principio. Voltando a Gênesis capítulo 1. Tornando a Genesi capitolo 1. Na restauração dos 6 dias, Nella restaurazione dei 6 giorni, sempre começava, disse Deus. cominciava sempre dicendo, disse Dio. 7 dias, 6 dias, disse Deus. 6 giorni, E disse sabe o que Dio. acontecia? Quando a palavra saía, pum, surgia algo. E sai cosa succedeva? Quando usciva la parola, le cose, Algo era restaurado. qualcosa era restaurata, Algo era feito. qualcosa veniva fatto. Quando Jesus passou pela terra, quando ele falava, algo ocorria. Quando Gesù era sulla terra, quando diceva qualcosa accadeva. Demos muitos exemplos aqui, não é Abbiamo verdade? visto tanti esempi, Cura, sinais, milagres, segni, miracoli, guarigioni, expulsão de demônios. espellere i demoni. Era só falar. Bastava parlare. Uma palavra era suficiente. Una parola era abbastanza. Um exemplo que nós temos aqui no Evangelho de Marcos. Un altro esempio possiamo vedere nel Vangelo di Marco, Capítulo 6. Marco 6. O mesmo texto tem em Mateus 13 e Lucas 4. Lo stesso testo c'è anche in Matteo e Luca. Perdão, não é esse texto não. Scusate, ma non è questo il testo che stavo cercando. Aqui, perdão, Mateus 8. Scusate, Matteo 8. Amém? Mateus 8, versículos de 5 a 8. Versetto dal 5 all'8. Tendo Jesus entrado em Carfanaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Versetto 5. Quando Gesù fu entrato in Capernaum, un centurione venne da lui, pregandolo e dicendo: Signore, il mio servo giace in casa paralitico e soffre moltissimo. Gesù gli disse: Io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispose: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Uma palavra só. Una parola. Não precisa um discurso, Non serve un discorso, não precisa 1, 2, 3 horas de ensinamento. non serve 1, 2, 3 ore di insegnamento. Uma palavra. Una parola. Uma palavra é suficiente. Una parola è sufficiente. Versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Versetto 13. Gesù disse al centurione: Va, ti sia fatto come hai creduto. E il suo servitore fu guarito in quella stessa hora. Olha a fé do centurião. Guardate la fede del centurione. Ele cria em Jesus. Lui credeva in Gesù. Por isso ele foi ao encontro de Jesus. E per quello lui è andato incontro a Gesù. Ele sabia que a única pessoa que poderia curar o seu servo era Jesus. Lui lo sapeva che l'unico che poteva guarire il suo servitore era Gesù. E por isso ele falou: Senhor, só uma palavra é E suficiente. per quello ha detto: Signore, una sola parola è sufficiente. Nessa tarde, irmãos, precisamos ter pelo menos uma palavra. In questo pomeriggio, fratelli, basta una parola. Precisamos pedir: Senhor, manda uma palavra. Signore, mandaci una parola. Eu quero crer em ao menos uma palavra. Signore, voglio credere in almeno una parola. Que ela entre no meu coração Che questa parola entri nel mio cuore e mude a minha e situação, cambi la mia situazione. mude a minha condição. Cambi la mia condizione. Não sei qual pode ser a nossa condição. Non so qual è la nostra condizione. Quizá o nosso ser está acamado, paralítico. Magari il nostro essere è a letto, è paralitico. Não conseguimos reagir ao falar do Senhor. Non riusciamo a reagire al
al parlare del Signore. Pode ter algum bloqueio no nosso coração com as ferramentas que nós usamos hoje. Ci può essere un blocco rispetto agli strumenti che utilizziamo oggi, Ou até mesmo com um irmão que está ao nosso lado. o anche con un fratello che abbiamo accanto. Porque eu não gosto como esse irmão fala. Ah, perché non mi piace come parla questo fratello, Eu não gosto como aquela irmã se conduz. non mi piace come si comporta quella sorella, Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. non mi piace questo, non mi piace quello, Não me encaixo naquilo outro. non riesco a adattarmi a quell'altro, Como se a igreja fosse nossa. come se la Chiesa fosse nostra, Como se os discípulos fossem nossos. come se i discepoli fossero E nostri. esquecemos que quem chamou, quem escolheu foi o Senhor. E ci dimentichiamo di chi ha scelto è stato il Não é Signore, verdade? vero? Lembra quando João e Tiago foram até Jesus e falaram: Senhor, um à direita e outro à esquerda, e os outros 8? Vi ricordate quando Giacomo è andato dal Signore, questo a destra, questo a sinistra, ma si sono dimenticati degli 8. Os outros ficaram furiosos. Gli altri Quem eles sono pensam rimasti que são? stressati. Quem pensa que são? Um à direita e a gente aqui sofrendo igual. Uno a destra, uno a sinistra, ma è noi che stiamo soffrendo ugualmente. Talvez a gente esteja paralítico por causa disso. Forse siamo paralitico per questo. Talvez a gente esteja acamado, entre aspas, por causa disso. Magari siamo, tra virgolette, a letto per questo motivo. Sofrendo horrivelmente. Con delle sofferenze orribili. Que está pensando, não, eu vou sair da igreja. Vou Magari sair daqui. pensando, no, lascerò la vita della Chiesa. Já não suporto mais Non sopporto più o irmão Tarek compartilhando em il português. fratello Tariq che parla in Tem que portoghese, falar italiano, tá aqui na non Itália. parla italiano, è in Italia, non parla italiano E ainda se confunde todo com os versículos. e si confonde con i versetti. Não posso, não dou No, conta. no, no, non ce la faccio. Quantos diplomas de teologia ele tem? Quanti diplomi di teologia lui ce l'ha? Quanto ele estudou da lei? Quanto ha studiato dalla legge? Todos nós pecamos. Tutti noi abbiamo peccato. Todos nós carecemos da graça de Deus. Tutti noi abbiamo bisogno della gloria di Dio. Estamos sendo salvos pela graça de Deus. E siamo salvati dalla gloria di Dio. Escutando a palavra que sai da boca do Senhor. E stiamo ascoltando la parola che esce dalla bocca del E Signore. quando Jesus fala, E quando Gesù parla, quando Deus fala, quando Dio parla, pum, algo acontece. boom, qualcosa succede. E sabe aonde ocorre o milagre? E sai dove occorre il Na miracolo? sua vida e na minha vida. Nella tua vita e nella E mia é um vita. milagre imediato. Ed è un miracolo immediato. Imediatamente somos curados. Immediatamente siamo guariti. Imediatamente levantamos o nosso leito. Immediatamente ci alziamo dal letto. Imediatamente temos os nossos olhos limpos para ver. Subito abbiamo gli occhi puliti per vedere. Imediatamente saímos da morte. Subito usciamo dalla morte. Quando Jesus chamou Lázaro, falou: Lázaro, vem para fora. Quando Gesù ha chiamato Lazzaro, esci. Sabe o que aconteceu? Ele saiu saltando de dentro do túmulo porque Sai ele estava cosa è amarrado. successo? Lazzaro è uscito saltando perché era legato alla... E aí Jesus mandou tirar as ataduras. E Gesù ha mandato tirare via quello che lo E legava. no outro dia, onde estava Lázaro? E l'altro giorno dove era Lazzaro? Num jantar junto com um leproso. In una cena insieme ai lebrosi. E quem estava ali? E Jesus. chi era lì? Gesù. E qual era o melhor ambiente daquela época para estar? Na casa de um leproso do lado de um morto. E qual era il migliore? E questo era il migliore ambiente dove essere, a casa di un lebbroso insieme a un morto. Sabe aonde é o melhor ambiente para nós estarmos hoje, irmãos? Sai qual è il migliore ambiente per essere oggi, É fratelli? na igreja. È nella chiesa. Porque na igreja está o Senhor. Perché nella chiesa c'è il Signore. E aonde está o Senhor? E dove c'è il Signore, Os milagres acontecem. i miracoli accadono. Por causa da palavra de Deus. A causa della parola di Dio. É onde Deus fala. È dove Dio parla. É onde Deus fala de maneira pessoal para a sua È igreja. dove Dio parla in modo personale alla sua chiesa. Maneira íntima. In modo intimo. Deus abre o coração dele. Dio apre il suo cuore. O que o Evangelho de João está fazendo é Deus abrindo o coração para nós. E quello che il Signore sta facendo nel Vangelo di Giovanni è aprendo il suo cuore a noi. Conseguem perceber o privilégio que nós temos? Riuscite a capire il privilegio che abbiamo? É sentir o coração de Deus. Sentire il cuore di Dio. O que João fez na véspera da morte, nós estamos fazendo hoje todos os dias. Quello che Giovanni ha fatto prima della sua morte, noi stiamo facendo tutti i giorni. Que é inclinar a cabeça no peito do Senhor. Che è inchinare la testa sul petto del Signore E falar: Senhor, fala. e dire: Signore,
Parlami. O que está no seu coração, Senhor? Cosa è nel tuo cuore, Qual é o seu Signore? desejo, Senhor? Qual è il tuo desiderio, Signore? Ele vai falar. Lui parlerà. Ele vai falar para nós. Lui te lo dirà. Agora a pergunta é: Ma la domanda è, nós vamos crer? noi crederemo? Nós vamos reagir? Noi reagiremo? Ou ainda vamos ficar paralisados? O resteremo paralizzati? Considerando. Será que é isso mesmo? Ragionando, mas sarà davvero questo? Eu preciso pôr o dedo. Io devo mettere le dita. Eu preciso ver. Io devo vedere. Irmãos, muitos milagres estão acontecendo. Fratelli, tanti miracoli stanno accadendo. Esses dias eu vi um vídeo do grupo da Alemanha. In questi giorni ho visto un video nel gruppo della Germania. 2 alemães fazendo grito de guerra. 2 tedeschi che facevano il grido di guerra. E pulando e cantando. E saltando e cantando. Para mim foi de muita alegria. Per me è stato di molta allegria. É difícil isso acontecer com os alemães. È difficile che questo succeda a un O tedesco. Christian é uma exceção porque já viveu no Brasil. Il Christian è un'eccezione perché lui ha già vissuto Então ele in já conhece Brasile. um pouco como são os brasileiros, E né, lui Christian? conosce già come sono i brasiliani. Mas a alegria deles entrando na palavra. Ma la loro gioia di entrare nella parola. Sabe o que é isso? Sai cos'è questo? É a palavra que sai da boca de Deus. È la parola che esce dalla bocca di E que Dio. encontra um coração que crê. E trova un cuore che crede. Um coração Un simples. cuore semplice. Um coração obediente. Cuore ubbidiente. E aí eles foram curados. E loro sono stati guariti. Foram curados da cultura de não poder fazer barulho. Sono stati guariti dalla cultura di non poter fare Foram curados da rumore. cultura de não poder se movimentar. Dalla cultura di non poter muoversi. Nós precisamos ser curados da cultura. Noi dobbiamo essere guariti religião. dalla cultura, dalla religione. Daquilo que nós criamos no nosso coração. Dalle cose che abbiamo creato nel nostro cuore. Olha que interessante esse tema. Guardate che interessante questo tema. Questo Ó Senhor argomento. Jesus. Mateus, capítulo 13. Matteo 13. Tomara que eu não erre agora. Spero non sbagliare ancora. É que não deu tempo de fazer as anotações. A folhinha aqui tá só de enfeite. Non ho avuto tempo di fare le revisioni. Traduz não, sou. Traduco. Tem que ser fiel. Você tá me entregando, né? Non ho avuto tempo di fare i suoi appunti. Versículo 53. Matteo 13, 53. 53. 53. Fala Habla. assim. Tendo Jesus proferido estas palavras, ele tinha falado de uma parábola, né? Retirou-se dali. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Matteo 13, 53. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Jesus ali ensinando, expondo as escrituras, falando da palavra de Deus. Como é que eles ficaram? Maravilhados. Gesù era lì che parlava delle sue opere, tutto quanto, e come sono rimasti loro? Si stupivano. Quem pode ter tal sabedoria? Ma chi può avere tanta saggezza? Quem é esse homem com tanto conhecimento, com Chi è questo tanta uomo avidez na palavra? con tanta conoscenza, con tanta profondità nella parola? Aí, logo em seguida, vem os da mente. Ma subito dopo vengono quelli Os que mentali, estão vivendo na terra, não estão no celestial. Quelli Não che- está usando a fé. quelli che non stanno usando la fede, che vivono per la mente terrena. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Versetto 53. Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano a causa di lui. Jesus ele estava falando das coisas celestiais.
Gesù stava parlando le cose celesti, Não estava falando de coisas terrenais. non parlava delle cose terrene. Porque ele fala, a obra que eu faço é a obra que o Pai me mandou fazer. Lui diceva che l'opera che faceva era l'opera che il padre gli mandava fare. Nada eu faço por mim mesmo. Non faccio nulla da me stesso, Só se meu Pai mandar, eu faço. ma solo se mi dice il mio padre lo E eles faccio. viram os sinais. E loro hanno visto i Eles segni, acompanharam os milagres. loro accompagnavano i miracoli, Mas aí eles vêm com o terrenal. ma loro dopo parlavano di quello che è terreno. Não é filho de José Ma non è il figlio di Giuseppe e Maria? e E Maria? o seu irmão é esse, aquele, aquilo outro? Que Tudo eles- terrenal. Tutto hanno portato alla sfera terrena. Não sei se a família de Jesus era um bom exemplo ali na região ou não, mas eles conheciam a família de Jesus. Non so se la famiglia di Gesù era una famiglia che dava esempio o meno, ma loro erano conosciuti lì. Dá até uma impressão de desprezo, né? Porque, poxa, como alguém sendo filho de um carpinteiro, vendo dessa família, pode falar essas coisas, ou fazer essas coisas. Loro si sono scandalizzati appunto perché come può il figlio di un falegname dire queste cose? Olha o versículo 58. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E dice nel versetto 58, e lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Por isso, os milagres e os sinais não está relacionado ao que Deus pode fazer. Está relacionado com se nós cremos ou não em Ele. È per quello che le cose che fa il Signore è direttamente collegato a se crediamo o meno. Deus pode fazer tudo. Dio può fare tutto. Se for da vontade dele, ele faz. Se è della sua volontà, lui lo fa. Por isso a palavra fala que quando a palavra sai da boca de Deus, não volta para ele vazia. È per quello che dice che la parola quando esce dalla sua bocca non torna indietro vuota. Mas ela faz aquilo que para que foi enviada e aí volta para ele. Ma lei fa quello che per cui è stata inviata e torna da lui. E por isso, irmãos, nós não andamos pelo que vemos. E per quello non camminiamo per le cose che vediamo. Porque se nós andamos por o que vemos, nós vamos abandonar Jesus muito rápido. Perché se noi camminiamo in base alle cose che vediamo, abbandoneremo subito Gesù. Porque quando Jesus chama para seguir ele, tem duas coisas. Perché quando Gesù ci chiama per seguirlo, ci sono due cose. Primeira coisa, tomar a cruz. Prima cosa è prendere la croce. Mateus 16. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Matteo 16 che dice che se qualcuno vuole venire dietro a me, che prenda la croce e mi segua. Sabe o que é tomar a cruz? Sai cos'è prendere la croce? É não viver mais por si mesmo, senão viver por aquele com que te chamou. È non vivere più per se stesso, ma per colui che ti ha chiamato. Então tem que tomar a cruz para isso. Allora bisogna prendere la croce. É fácil? È facile? Não é fácil. Non è facile. Por isso Jesus falou o segundo ponto. Perciò Gesù ha detto la O seconda caminho cosa. que leva ao reino, La via che porta al regno ele é estreito e apertado. è stretto e è chiuso. E são estreito. poucos o que acertam por eles. E sono pochi quelli che vanno per la via giusta. Você já andou em algum lugar estreito e apertado? Tu hai già camminato in un luogo stretto? Eu já fiz isso. Io ho già fatto E questo. olha meu tamanho. E guarda la mia È dimensione. sofrido. È E difficile. dá um desespero de chegar logo do outro lado. Ti dà una disperazione di arrivare subito Porque você dall'altra está parte. espremido ali. Você não consegue, às vezes, nem respirar direito. Perché tu sei lì stretto e non riesci a volte neanche a respirare O seu bene. corpo não está normal dentro de um lugar estreito e apertado. Il tuo corpo non è al suo agio dentro un posto Por stretto. isso não é um caminho fácil. Per quello non è una via O facile. caminho de seguir Jesus não é fácil. La via di seguire Gesù non è facile. E não estou falando que vai ser questão de doença, não é isso. E non sto parlando di malattia, non è questo. Eu estou falando dos nossos pensamentos, Ma parlo dei nostri pensieri, dos nossos arrazoamentos, dei nostri ragionamenti, das nossas considerações quando Jesus fala. delle nostre considerazioni quando Gesù parla. Quando Jesus falou para mim, deixa sua parentela, sua família e vai para a terra que te enviarei. Você acha que foi fácil para mim deixar tudo isso e migrar para a Europa? Não foi. Quando Gesù mi ha detto lascia i tuoi parenti e va alla terra che ti mostrerò, secondo voi è stato facile lasciare tutto e venire in Europa? A experiência de vocês também que migraram para cá
Foi fácil? La vostra esperienza di migrare qui, di venire qua, è stata A facile? experiência de ser um estrangeiro, não é verdade? Um peregrino na terra. È l'esperienza di essere un straniero, un peregrino Mas nella quando nós terra. sabemos que é a vontade do Senhor e somos obedientes, Ma quando sappiamo che la volontà del Signore siamo ubbidienti, a minha graça te basta. la mia grazia ti A basta. graça do Senhor vai nos bastar. La grazia del Signore ci basta. Mas como nós vamos receber a graça se nós não cremos? Ma come riceveremo la grazia se non abbiamo creduto? Se eu não confio que realmente Jesus está comigo? Se non mi fido che Gesù è veramente con me? Se eu não creio que em momentos de tempestade quem está no barco é Jesus? Se non credo che nel momento della tempesta Gesù è nella barca? Porque vai vir tempestade. Perché ci verranno delle tempeste. Aqui a Bíblia registra mais dos 3 anos e meio de Jesus. Qui la Bibbia registra i 3 anni e mezzo di Gesù Novo Testamento, né? nel Nuovo Testamento. Lucas fala um pouco da infância, adolescência e juventude de Jesus. In Luca si parla un po' dell'infanzia e dell'adolescenza di Os Gesù. irmãos depois podem me ajudar, mas não consegui ver Jesus em paz, tranquilidade. E i fratelli possono anche aiutarmi, ma io non sono riuscito Claro a que vedere Gesù in dentro pace. dele ele vivia em paz. È certo che dentro di sé lui viveva in pace. Mas até tem um texto que fala que quando ele se retirou para o deserto a fim de descansar, quem veio atrás dele? A multidão. E c'è un versetto che dice che quando lui si è ritirato al deserto, la folla lo seguiva. Aí ele olhou e falou: ó, ovelhas sem pastor. E lui guardava e diceva, sono pecore senza pastore. Aí o que ele fez? Não, vamos todo mundo embora, eu quero descansar. Ele fez isso? Não. E lui ha detto, no, andatene via perché voglio riposarmi. Ele Lui fez non a fece multiplicação questo. dos pães e peixes. Lui ha moltiplicato i pani e Imagina i pesci. quanta gente, era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Erano 5.000 uomini fuori le donne e i bambini. Então ele não descansava. Lui non aveva riposo. Aí quando ele ensinava, vinham os fariseus, saduceus, nicolaítas e toma perseguição nele. E quando dopo venivano i sadducei, i farisei e gli attaccavano ancora dei disturbi per lui. Aí ele está bem tranquilo na beira da praia, escrevendo na areia, tendo seu momento de relax. Quem aparece? Uma multidão com pedra na mão. E quando lui era lì vicino alla spiaggia che scriveva con la mano, cercando di stare rilassato, chi è venuto? La moltitudine con le pietre, con i sassi Joga da attirarli. Bota uma mulher adúltera na frente dele e fala: e aí, apedreja ou não apedreja? O que faz? E pressão, pressão. E gli hanno messo lì la donna adultera. Allora, la lapidiamo o meno? Essa era a vida de Jesus na terra. Questa era la vita di Gesù sulla terra. E aí, quando Jesus está terminando a sua oração por nós, E quando Gesù stava per finire la sua preghiera per noi, aí no final ele fala: Pai, eu não quero que os tire do mundo. e lui dice, Padre, non voglio che il Signore li tolga dal mondo. Poxa, uma oração tão linda, 3, 4 capítulos orando. Cuida deles, seja com eles. Fala, poxa, assim, vamos para a glória. Aí o Senhor fala, não tira da terra não. E, pô, volta. E quando pensava oh Signore, una preghiera così bella, o Signore abbi cura di loro, e che pensava, adesso andiamo alla gloria, il Signore no, resta lì. E aí ele fala, mas eu quero que o livre-os do mal. Ma io voglio che il Signore li liberi dal male. E aí ele fala para nós, porque ele fala, né? Também oro por esses e por aqueles que ainda vão crer em mim. Somos E nós. lui prega per coloro che c'erano lì e per coloro che dovevano venire, che siamo noi. E no final ele falou para nós, no mundo passareis por aflições, E lui ci dice che nel mondo soffriremo delle afflizioni, mas tem de bom ânimo. ma tenete buon animo, Eu venci o mundo. perché io ho vinto il mondo. O Senhor venceu o mundo. Il Signore ha vinto il Então, mondo. se nós queremos ter uma vida que vence, uma vida vitoriosa em Deus, nós precisamos de Cristo. E se noi vogliamo avere una vita da vincitori in questo mondo, dobbiamo vivere in Cristo. E aí a nossa mente, ela buga. E così la nostra mente Trava. va in confusione, Por quê? Porque nós não vemos Cristo. perché noi non vediamo Cristo. Porque o nosso natural, o nosso lógico é acreditar naquilo que nós vemos. Perché il naturale, il logico è credere nelle cose che vediamo. Eu estou cansado, eu quero sentar. Io sono stanco e voglio sedermi. Aqui eu não tenho uma cadeira para sentar. Ma qui non vedo nessuna sedia da Se eu for sedermi. sentar, eu vou sentar no chão. Se mi siedo, mi siederò per Ou terra. se eu descansar o meu corpo, eu vou cair. O se mi riposerò il mio corpo, Mas eu não vou fazer cadrò. isso. Por quê? Ma io non farò Porque eu vou buscar quello, uma cadeira. perché io cercherò una sedia.
Mas se Jesus fala para mim, senta que a cadeira está aí, eu tenho fé suficiente para fazer isso? Ma se Gesù mi dice siediti perché lì c'è una sedia, io avrò fede per Nossa, fare mas aí parece questo? um exemplo muito grande, né? Ah, ma sembra un esempio molto grande questo. Quando o Senhor fala para nós assim, aborda aquela pessoa e ora por ela. Quando il Signore ti dice contatta quella persona lì e prega per lei. Quem já teve esse sentimento no coração, levanta a mão. Chi ha già avuto questo sentimento alza la mano. Quantas vezes fomos obedientes a esse sentimento? Quante volte siamo stati ubbidienti a questo Ou sentimento? você passa por alguém e sente assim, essa pessoa está amargurada. Oppure quando passi vicino a una persona e senti questa persona ha bisogno. Ah, mas não é problema meu, eu vou embora. Ah, ma non è problema mio. É problema vado- nosso sim. É o nosso problema, Sabe por sim. que é problema nosso? Sai perché è un nostro problema? Porque nós fomos enviados para levar o evangelho. Perché noi siamo stati inviati per predicare il Vangelo. Muito bom estarmos aqui È reunidos, bello essere qui riuniti, termos as nossas reuniões, avere la nostra riunione, as nossas comunhões, le nostre comunioni. mas isso é para nos fortalecer, para sair e levar a salvação às pessoas. Ma questo è per darci forza di uscire e portare la parola A agli partir altri. desse momento que nós recebemos a salvação, é para nós levarmos a salvação. A partire dal momento che abbiamo ricevuto la salvezza, dobbiamo uscire per portare E la se eu passo salvezza. por alguém e não levo a salvação para ela, E se passo vicino a qualcuno e non porto la você acha que Deus salvezza, vai cobrar dela naquele dia ou vai cobrar de mim? secondo te il Signore chiederà il resoconto da lei o da te? Vai cobrar de mim, porque eu tenho a salvação para dar para ela. Chiederà i conti a me perché io devo dare la salvezza Por a isso, lei. quando nós temos o sentimento assim, eu preciso orar por essa pessoa, Per quello che quando abbiamo il sentimento di devo pregare per questa persona, eu preciso ser obediente. io devo essere ubbidiente. Porque vai recair sobre mim a cobrança de Deus Perché ricadrà su di me e não sobre ela. quello che Dio ci chiederà, non solo su di lei, Não é verdade? vero? Por isso muito se fala de comportagem. Per questo si parla tanto di Muito se fala de orar comportaggio, pelas pessoas. di pregare per le persone. O nosso conceito, ou que talvez tentaram nos enganar, é venda de livros. Não é. Il concetto che magari ci hanno ingannato è vendere libri. Nós não saímos para vender livros. Noi non usciamo per vendere Nós saímos libri, para salvar as pessoas. noi usciamo per salvare le persone. Nós saímos para orar para a salvação da pessoa. Noi usciamo per pregare per la salvezza delle persone. Temos muita experiência no nosso meio disso, irmão. Abbiamo tante esperienze di questi genere. Muitos sinais têm ocorrido no nosso meio Tanti segni stanno accadendo in mezzo a noi, de pessoas que estão sedentas, di persone assettate, que estão com o coração ferido. che hanno il cuore ferito. Mas se eu não creio, Ma se io non credo, Deus não vai poder fazer muitos milagres Dio non può fare tanti por miracoli causa da minha incredulidade. a causa della mia incredulità. Porque no final dos evangelhos de Mateus, Marcos fala: ide por toda a terra. Perché alla fine dei capitoli di Marco e Matteo dice andate per tutta la terra. Me perdoe, a não ser que a Itália não faça parte da terra. Aí tudo bem. A meno che l'Italia non faccia parte della terra, Mas allora va bene. se a Itália faz parte de toda a terra, a Itália também precisa sair para pregar o evangelho. Ma se l'Italia fa parte della terra, tutta l'Italia deve uscire per predicare il Vangelo. E como eu sou empoderado para abordar alguém e orar por essa pessoa? E come ricevo la potenza per uscire e predicare a questa persona? Usando a fé. Utilizzando la O fede, portal da fé, il portale della que fede, tira do que é terrenal e nos leva para o che mi celestial. toglie dal terreno e mi porta al celeste. Porque eu não quero incomodar ninguém. Perché io non voglio incomodare nessuno. E com o conceito de disturbare não nessuno. querer incomodar ninguém, E quel concetto di non voler disturbare nessuno, eu tampouco incomodo o inferno. io non disturbo nemmeno l'inferno. E não incomodando o inferno, E non disturbando l'inferno, ele vai continuar tragando as almas das pessoas. lui continuerà a assorbire l'anima delle persone. Percebe a importância da nossa fé? Capite l'importanza della nostra Percebe fede? quão importante nós crermos e seguirmos de perto a Jesus? Capite come è importante seguire di perto a Gesù? Precisamos de uma fé forte, Abbiamo bisogno di una fede de forte, uma fé profunda, di una fede profonda, de saber quem é o Senhor, di sapere chi è Gesù. que a palavra que ele fala são palavras de vida eterna. E che le parole che lui dice sono parole di vita eterna. E são essas palavras que nos salvam, E sono queste parole che ci salvano, que muda a nossa vida che cambiano la nostra vita e que vai mudar a vida das outras pessoas che também. cambieranno la vita delle persone anche. Porque essa palavra é João 1:1.
Perché questa parola è Giovanni 1:1. É o próprio Deus. È il Dio stesso. Então, se eu não creio na palavra, eu não estou crendo em Deus. Quindi se io non credo alla parola, io non credo in Dio. Se eu não creio que Deus pode mudar a vida de uma pessoa por meio da oração, eu não estou crendo no poder de Deus. Se io non credo che Dio può cambiare la vita di una persona tramite la parola, io non sto credendo in Dio. E se eu não creio que Deus pode mudar a minha vida, piorou. E se io non credo che Dio può cambiare la mia vita, è ancora peggio. Não faz sentido nós estarmos aqui. Non ha senso che siamo qui. Por que nós estamos aqui? Perché siamo qui? Porque gostamos de ver os irmãos? Perché ci piace vedere i fratelli? Claro, gostamos. È certo, ci piace. Nós que somos de fora, comer uma boa massa, Noi che siamo dall'altra parte, venire qui a mangiare una buona pasta, um bom sorvete, un buon gelato, conhecer os monumentos aqui da Itália. conoscere i monumenti in Italia. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Noi siamo qui per fare la volontà di Dio. Nós viajamos, né, Grimaldi? Quase 2.000 quilômetros, Noi abbiamo viaggiato quasi 2000 chilometri, vero com Grimaldi? muita chuva na estrada, Con tanta pioggia sulla strada, dormindo em cima de caixas, dormendo su delle scatole, mas estamos aqui cheios de alegria. ma siamo qui pieni di gioia. Sabe por quê? E sai perché? Por causa da palavra que sai da boca de Deus. A causa della parola che esce dalla bocca di Porque Dio. nós sabíamos que ao chegar aqui na Itália, Perché sappiamo che arrivando qui in na Italia, comunhão com vocês, nella comunione con voi, Deus ia mandar a sua palavra. Dio avrebbe mandato la Deus sua vai parola. mandar a sua Dio palavra. manderà la sua parola. E apenas uma palavra Che soltanto una parola é suficiente è sufficiente para mudar a nossa vida, per cambiare la nostra vita, para mudar a nossa per cultura, cambiare la nostra cultura, para mudar a nossa maneira de viver. per cambiare il nostro modo di vivere. Não é mais viver para mim mesmo, Non vivere per me stesso, senão viver para aquele que me chamou, ma vivere per colui che mi ha chiamato, para aquele que me comissionou, per colui che mi ha commissionato, para aquele que me colocou na igreja. per colui che mi ha messo nella chiesa. Aí a vida da igreja muda. Allora la vita della chiesa Aí cambia. a vida da igreja é uma vida cheia de alegria, Allora sì, la vita della chiesa è piena di gioia, cheia de gozo, piena di allegria, cheio de felicidade. felicità, Onde tiver 2 ou 3, dove ci sono 2 o 3, crendo na palavra profética, credendo nella parola profetica, crendo na palavra que sai da boca de Deus, credendo nella parola che esce As dalla reuniões bocca serão di uma Dio, festa. le riunioni saranno una e festa Deus vai acrescentar os seus, e Dio aggiungerà i suoi pouco a a pouco, poco, porque vão ver a alegria em nós, perché vedranno la gioia vão in ver a noi, paz em nós, vedranno la base in vão noi, ver Deus sendo impresso em nós. vedranno Dio stampato in noi. E aí eles vão perguntar, o que você tem de diferente? E loro chiederanno, cosa avete di diverso? Por que a sua vida é diferente? Perché la tua vita è diversa? Tá todo mundo aí preocupado, correndo, estressado e você tá escrevendo na areia, tranquilo. Perché tutti stanno correndo, stressati, e tu sei lì che scrivi sulla sabbia, Fazendo transcrição das mensagens. facendo le trascrizioni dei messaggi. O mundo está desabando, Il mondo sta cadendo a pezzi, a humanidade desordenada e vazia, l'umanità disordinata e vuota, mas nós estamos no céu, ma noi siamo nei cieli, porque nós usamos o portal da fé, perché abbiamo utilizzato il portale della por fede meio da palavra. per mezzo della parola. Ó Senhor Jesus, para terminar, Oh, 1 Signor João, Gesù. Per finire, prima Giovanni, capítulo 1, versículo 1. prima Giovanni 1:1. João tinha muito encargo com a palavra, Giovanni aveva tanto incarico per la parola, porque ele sabia quem era a palavra. perché lui sapeva chi era la parola. João foi o discípulo mais próximo do Senhor, Giovanni è stato il discepolo più vicino del Signore, mais próximo que Pedro até. più vicino che Pietro anche, Porque na cruz, aos pés da cruz, ele estava ali. perché ai piedi della Pedro croce non lui stava era lì, lì. no. Pietro non era là. Ele acompanhou todo o processo de Jesus. Lui ha accompagnato tutto il Então ele processo che sabia ha quem vissuto era Gesù. essa pessoa. E lui conosceva bene O que questa ela persona representava. e che cosa rappresentava. Versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto e com os nossos próprios olhos e que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Prima Giovanni 1:1. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato, dalla parola della vita. Amém.
Por que aqui não falou da pessoa de Jesus? E perché qui non ha parlato della persona di Gesù? Por que não falou do homem Jesus? Perché non ha parlato dell'uomo Gesù? Falou com respeito ao verbo da vida. Ma ha parlato del verbo della vita. Por causa que no princípio era o verbo. O Perché, verbo estava com Deus e o verbo era Deus. perché nel principio la parola era Dio e la parola stava con Dio. E nós somos bem-aventurados, E noi siamo beati, porque nós não vimos Porque Jesus homem, perché non abbiamo visto Gesù come uomo, mas nós temos ouvido, ma noi abbiamo ascoltato, nós temos visto, abbiamo contemplato nós estamos apalpando com as nossas e mãos stiamo toccando con le nostre mani o verbo da vida. la parola della vita. A palavra da vida está sendo realidade em nós. La parola della vita è realtà in noi. Cristo está sendo realidade em nós. Cristo è realtà in noi. E quando Cristo é realidade em nós, E quando Cristo è la realtà in noi, a vontade de Deus é feita. la volontà di Dio è fatta. Mas eu só toco nisso Ma io so tocco in questa cosa quando eu tenho fé, quando ho fede, quando eu creio quando credo que quando eu escuto a palavra do e Senhor, quando ascolto la parola del Signore. é o próprio Deus falando È comigo. Dio stesso che parla con me. Por isso, amados irmãos e irmãs, Perciò, cari fratelli e sorelle, vamos crer. crediamo. Vamos crer na palavra que temos recebido. Crediamo nella parola che stiamo ascoltando. Vamos crer no poder que sai da boca de Deus. Crediamo nella parola che esce dalla bocca di Dio. Não vamos usar a nossa mente para tentar entender. Non usiamo la nostra mente per poter capire. Nós não vamos conseguir entender Deus. Noi con la mente non riusciremo a capire Dio. É normal, às vezes, a gente perguntar por que está acontecendo isso. È normale che ci chiediamo, ma perché mi sta succedendo Ainda mais quando questo? uma situação forte. Senhor, por que está acontecendo? Anche quando è una situazione un po' più grave. Perché Ma Signore, sto passando perché por sto isso? passando per questo? Per É como questo? Pedro, né? Como Paulo, né? Senhor, eu tenho esse espinho na carne, Senhor. Tira esse espinho de mim, È Senhor. come Paolo che ha detto, Signore, ho un problema nella carne, toglimelo, Signore. Deus teve que explicar para ele o que era? Dio ha dovuto spiegargli cosa succedeva? Deus disse, minha graça te basta. Dio ha detto soltanto, la mia grazia ti basta. Jesus orou 3 vezes, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Gesù stesso ha pregato, Signore, se possibile, allontana da me questo calice, Mas não seja como eu quero, Ma e sim che- como tu queres. ma non sia come la mia volontà, ma come la tua. Sabe o que Deus respondeu para Jesus? E sai cosa Dio ha risposto a Gesù? Eu quero que você vá para a cruz. Io voglio che tu vada alla croce. Por amor nosso. Per amore a noi. E ele tentou 3 vezes. E lui ci ha provato 3 Imagina volte. um filho único pedindo para o pai: eu não quero morrer. E pensa a te un figlio unico che chiedeva al padre, Mas qual io era a non voglio vontade de morire. Deus? Ma qual era la volontà di Dio? Era que a humanidade fosse salva. Era che l'umanità fosse E salvata. para isso acontecer, E per succedere questo, Jesus tinha que morrer na cruz. Gesù doveva morire sulla croce. Mas Jesus cria no poder que vinha da boca do Pai. Ma Gesù credeva della potenza che Ele usciva dalla bocca cria del na Padre. vontade de Deus. Lui credeva nella volontà E por di isso, Dio. como homem, E perciò come un uomo não hesitou, non ha esitato, não recuou non si è tirato e indietro tomou a cruz. e ha preso la croce. E morreu È morto e ressuscitou. e ha risuscitato, Para que essa fé hoje fosse trabalhada em nós. in modo che questa fede oggi possa essere lavorata in noi, Para que quando a palavra de Deus vem até nós hoje, affinché quando la parola di Dio arrivi a noi, a mesma fé que Jesus homem teve durante a sua vida na terra, la stessa fede che Gesù come uomo ha avuto sulla terra esteja conosco hoje também. sia con noi oggi, Para que a vontade de Deus seja feita. affinché la volontà di Dio sia fatta. Qual é a vontade de Deus? E qual è la volontà di Dio? Que o homem seja salvo Che l'uomo venga e chegue ao salvato pleno conhecimento da e verdade. arrivi alla piena conoscenza della verità. E quem é a verdade? E chi è la verità? O próprio Deus. È il Dio stesso. Ou seja, Deus quer que nós estejamos com Ele, porque Ele vai estar conosco. E quindi Dio vuole che noi stiamo con Lui perché Lui possa essere con noi. Jesus é o Senhor. Gesù è il Signore. Uh.